Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Pri e estou aqui para contar uma história maravilhosa para vocês. Estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês, tudo bem? Então, em primeiro lugar, vamos fazer uma oração para agradecer ao Papai do Céu. Feche os seus olhinhos e orem comigo, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por cada criança que está agora, neste momento, assistindo esse vídeo. Muito obrigado por tudo. Nós queremos te agradecer pelo dom da vida e por sermos saudáveis e podermos te louvar e te adorar. Em nome de Jesus, fica conosco até o restante do vídeo e eu te peço uma bênção especial, meu Senhor, para cada pequenino e para cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Em nome de Jesus, amém! Então, nossa, eu tô muito feliz em estar aqui com vocês hoje e agora eu vou cantar uma musiquinha para vocês. Vamos escolher aqui, tá bom? Deixa eu ver qual que vai sair, qual que vai sair. Olha, essa música aqui me lembra muito a minha infância. É uma música que eu cantava muito quando era pequenininha e eu vou ensinar para vocês, tá bom? Vamos lá? Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Gostaram da música? É muito bonitinha, né? Então, agora eu vou contar a história para vocês. De quem? Quem sabe será a história? De José. Isso mesmo, eu vou contar para vocês uma história muito legal. Presta atenção, tá bom? Olha só. Havia um moço chamado Jacó. Jacó era bem velhinho e ele tinha um monte de filhos. Quantos filhos será que Jacó tinha? Vamos contar com a tia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 filhos que Jacó tinha. Não acredito. Muitos filhos, não é? Então, mas Jacó tinha um filho que se chamava José. Sim, José era o filho preferido de Jacó, porque ele contava tudo para o seu pai e também porque ele era filho da sua velhice. Ou seja, ele era o caçulinho de Jacó. Dos 12 filhos que Jacó tinha, ele era o mais novo. E um dia, Jacó deu de presente para José uma capa de frio muito colorida. E José ficou muito feliz. Então José não tirava essa capa para nada. Para onde José ia com a capa. E José, ele tinha sonhos. E um dia ele teve 2 sonhos. E um dos sonhos que José teve é que ele sonhou, ele foi contar para os irmãos dele, para o pai dele. Ele sonhou que tinha 11 feixes de trigo se curvando para um feixe de trigo. Ou seja, era 11 feixes de trigo dos irmãos dele se curvando para o feixe de trigo dele. Para que José contou o sonho? Os irmãos dele ficaram muito zangados com ele. Por que você está contando esse sonho pra gente? Ai, que horror! Você quer dizer o quê? Que você por acaso vai virar rei? Que nós vamos ter que nos curvar para você? E José, olha a cara de José.
sem entender nada, José falou: gente, eu só estou contando o sonho, foi o sonho que eu tive. Então, eles ficaram muito bravos com José, porque eles acharam que José estava contando o sonho, que o sonho não era de verdade, que era maldade. Então, um dia, o pai de José pediu para José ir até o campo, lá onde os irmãos dele estavam trabalhando. Ele falou assim: José, vai lá ver se eles estão lá mesmo. Vai conferir para mim se o que seus irmãos estão fazendo e se eles estão lá mesmo. Aí José foi, botou a capa e foi. Quando José chegou lá, os irmãos de José ficaram só conversando entre eles. Olha lá, lá vem José. Eles avistaram José de longe. E aí eles falaram o quê? Ah, vamos matar José. Ah, já pensou matar José? E um dos irmãos dele virou e falou assim: não, não, não vamos matar José não. O que a gente vai falar para o nosso pai? Eu já sei, vamos jogar José num poço que eu vi bem ali. O poço é fundo e ninguém vai achar José. Então eles pegaram José e jogaram no poço. Meu Deus! Como será que José ficou naquele poço? Eu imagino que ele ficou muito triste, com muito medo. Olha ele chorando. Mas então os irmãos dele olhando e ele gritava: me tirem daqui, me tirem daqui. Mas o que acontece? José era temente a Deus e José orava a Deus o tempo todo. E José orou a Deus e pediu para Deus resolver aquele problema. E os irmãos de José lá em cima, conversando entre eles, de repente eles avistaram uma caravana que estava vindo com muitas pessoas, muitos compradores. Então um dos irmãos dele falou: o que vocês acham? Vamos vender José, porque assim nós vamos ter dinheiro e ainda assim ele vai para bem longe. Então eles pegaram José e vendeu José. Só que aí, o que será que eles falaram para o pai deles? Porque se eles voltaram para casa, não voltaram com José. Eles pegaram... Ah, esqueci de falar. Antes de jogar José no poço, eles tiraram o casaco de José, aquele que Jacó tinha dado de presente para ele, colorido. Então, eles arrancaram aquele casaco. Então, eles sujaram o casaco de José de sangue para falar para o pai dele que ele havia morrido. Olha que maldade! Eles pegaram, levaram o casaco de José sujo de sangue para Jacó, e Jacó começou a chorar porque Jacó falou: não acredito que eu perdi meu filho querido. Ah, não, eu vou ficar triste agora. Por que ele se foi? E ficou muito triste porque achava que José tinha morrido. Só que, na verdade, aqueles mercadores que compraram José, eles chegaram lá na cidade do Egito, bem distante da casa de José, e o que eles fizeram? Venderam José novamente para um rei do Egito muito rico e muito importante. Só que José foi vendido dessa vez como escravo. Então José trabalhava nesse palácio dia e noite como escravo. Trabalhava o tempo todo. Só que um certo dia, o rei resolveu prender José. Sem motivo nenhum. Ele fez o quê? Prendeu José. Novamente José se via naquela situação, triste, chorando, desamparado. Desamparado não, porque ele sabia que ele tinha um Deus que ele podia contar. Então, lá na cadeia, José fez amigos. E 2 amigos que José fez tiveram sonhos. E José ouviu eles falando do sonho e falou: olha, eu posso falar para vocês o que significa o sonho de vocês, porque eu tenho um dom que Deus me deu, o dom de interpretar sonhos. E aí os amigos contaram o sonho para José e José falou direitinho o que o sonho significava. Então,
eles ficaram muito felizes e muito abismados com aquilo. Eles nunca tinham visto alguém interpretar sonhos. Então, todo mundo só se falava nisso, em José que interpretava sonhos. Certa noite, o rei do Egito, aquele que comprou José e depois prendeu José, então, ele teve 2 sonhos. Ele passou a noite toda conturbado porque ele não entendia os sonhos que ele teve. E o primeiro sonho que ele teve foi que havia 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. Só que elas não ficavam cheinhas, não ficavam gordas. Elas engoliam as vacas gordas e continuava magra. Estranho, né? E o segundo sonho que ele teve foi que ele sonhou com 7 feixes de trigo bem vazios e 7 feixes de trigo bem cheios. E os 7 feixes de trigo também engoliam e devoravam os 7 feixes de trigo gordinho, cheinho. Só que eles também não ficavam cheios. Engraçado, né, crianças? Ele ficou a noite toda, ele não conseguia mais dormir, ele ficava pensando naquele sonho. Então, no outro dia, ele mandou chamar magos, videntes, mágicos, todos esses que podiam interpretar o sonho que ele teve, mas ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu falar para o rei o que aquele sonho significava. Então, chegou aos ouvidos do rei que José, ele podia interpretar sonhos, só que ele estava preso. Então, o rei mandou soltar José e levar José até ele. E José se apresentou para o rei. Olha José aqui. Ele se apresentou para o rei, mas o rei foi, contou todo o sonho para ele, contou como foi direitinho o sonho, e ele perguntou: você pode me dizer o que esse sonho macabro, o que esse sonho esquisito significa? E José falou: sim, meu rei, eu posso te contar. Então José foi contar para o rei o que significava aquele sonho. E ele falou assim: olha, meu rei, é que aqui no Egito vamos ter 7 anos de grande fartura, 7 anos de grande abundância, de grande fartura de comida, de água, de bebida. E logo em seguida vamos ter 7 anos de fome e muita sede e muita seca. Então o rei falou: meu Deus, e agora o que eu faço, José? O rei ficou tão satisfeito com o que José foi capaz de fazer, de falar para ele o que o sonho significava, que ele fez de José governador do Egito. Olha que legal! Pois é, José virou governador do Egito. E aí José foi tão esperto, porque ele era tão sábio, porque ele tinha sabedoria de Deus e ele sabia escutar, ouvir a Deus. Então, ele fez o quê? Ele passou os 7 anos que teve fartura, ele pegava e juntava alimento, ele guardava os alimentos, guardava as bebidas, guardava água, guardava alimento, para que quando começasse os 7 anos de fome, ninguém ia passar fome, porque lá ia ter mantimento. Olha que legal, muito interessante isso, né? Então, mas aí, quando a fome chegou lá na cidadezinha bem longe, onde o pai de José, Jacó, e os irmãos de José moravam, eles ficaram logo sabendo que iam ter que ir até o Egito para comprar alimento, porque só lá que tinha. Então, o pai deles mandou eles irem até o Egito. Eles chegando lá no Egito, José logo reconheceu eles, mas eles não reconheceu José. E José também não falou para eles quem ele era. Só que José usou de estratégia para eles comprarem os alimentos. Arrumou uma forma deles
voltar em casa e trazer o pai também junto com eles. Então isso aconteceu e eles foram e levaram levaram Jacó até José. Então quando chegou lá, só assim que José revelou toda a verdade e o pai dele ficou muito feliz. Imagina como o pai dele ficou feliz em saber: meu Deus, meu filho não está morto, ele está vivo. Aleluia, glória a Deus. Então, os irmãos de José logo ficaram com medo, achando que José iria ficar com raiva, iria ficar chateado com ele, mas não ficou. Então, ele perdoou os irmãos dele e ficaram todos lá. Ele falou: agora vocês não voltem mais para aquela cidade. Vão ficar todos aqui, porque aqui tem alimento e ninguém vai passar fome. Então, eles compartilharam do pão. Muito legal essa história, né, crianças? Essa história é tão maravilhosa e eu tenho um versículo aqui para contar para vocês, para ler para vocês. Um versículo que fala muito a respeito de... que tem muito a ver com a nossa história. Um pouco não, muito a ver, porque fala sobre fé e sobre o que a gente tem que se agarrar, igual José. Fica em Josué, versículo 1, ou capítulo 1, versículo 9. Jesus fala bem assim, ó: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que legal, criança, esse versículo aqui. Gente, é muito bom saber que Jesus está com a gente o tempo todo, não é? E nessa crise que a gente está passando agora, essa crise dessa doença, né? Esse problema terrível que está acontecendo, que é o coronavírus, esse vírus que está afetando tantas pessoas. A gente não pode sair de casa, não pode ir para o shopping, não pode ir para a escola, não pode passear. É muito ruim, né? Eu sei que vocês querem muito sair, ver os amigos de vocês, mas olha, José passou por coisa pior e ele foi temente a Deus, ele teve fé em Deus e ele foi capaz de acreditar que ele daria uma solução. Imagina só, ele foi vendido pelos irmãos, primeiro jogado no poço, depois vendido pelos irmãos, depois ele foi vendido novamente como escravo, depois ele ainda foi preso. Tanta coisa que José passou, né? Mas ele sabia que no fundo, aquilo tudo ia passar porque ele tinha Deus e ele confiava em Deus. Então, criança, se disso tudo que José passou, ele virou governador do Egito, imagina, passou por isso tudo e ainda virou governador? Muito legal, né? Esse é o Deus que a gente tem. Então, eu quero dizer para você, criança, se você não conhece Deus ainda, eu te convido a conhecer. E se você já conhece, eu te convido a nunca abandoná-lo, porque ele nunca nos abandona, tá bom? Então, eu quero muito que você continue assistindo o canal da tia, que eu vou falar muito sobre esse Deus maravilhoso que eu sirvo. E que se você não serve, você vai passar a servir. Amém? Então, agora eu vou cantar uma música para vocês. E eu quero que vocês aprendam a coreografia, tá bom? Essa música, ela fala sobre essa história que eu contei. Olha que legal! Dançando, todo mundo comigo, vai! Havia um jovenzinho, seu nome era José. Sonhou sendo abençoado, usou a sua fé. Porém os seus irmãos inveja dele tem. Jogaram José no poço, ficou lá sem ninguém. José chorou, 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 pediu a Deus a proteção. Saiu do poço para ser vendido pelos seus irmãos. José sofreu, 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 e com certeza sentiu dor, mas resolveu lutar em governador.
O que pedires, Ele te dará. Mas a fé você tem que usar. Senão o sonho não acontecerá. Sonha, Deus vai realizar. O que pedires, Ele te dará. Mas a fé você tem que usar. Senão o sonho não acontecerá. Já chorou, chorou, chorou. Pediu a Deus a proteção. Saiu do poço para ser vendido pelos seus irmãos. José sofreu. E com certeza sentiu dor. Mas Deus ouviu em governador. Sonha, Deus vai realizar. O que pedires, Ele te dará. Mas a fé você tem que usar. Senão o sonho não acontecerá. Sonha, Deus vai realizar. O que pedires, Ele te dará. Mas a fé você tem que usar. Senão o sonho não acontecerá. Se quiser ser igual José, sonha para Deus. Ele vai te ver. O que eu pedir, Ele te dará. Seja uma criança obediente, pode sonhar. Sonha, Deus vai realizar. O que pedires, Ele te dará. Mas a fé você tem que usar. Senão o sonho não acontecerá. Sonha, Deus vai realizar. O que pedires, Ele te dará. Mas a fé você tem que usar. Senão o sonho não acontecerá. Sonha, Deus vai realizar. O que pedires, Ele te dará. Mas a fé você tem que usar. Senão o sonho não acontecerá. Sonha, Deus vai realizar. O que pedires, Ele te dará. Mas a fé você tem que usar. Senão o sonho não acontecerá. Aprenderam? Aprenderam com a tia coreografia? Não se preocupe, que se você não tiver conseguido, o vídeo tá aqui, você pode ouvir, você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. Então, não esqueça de seguir o canal da tia, dar o joinha e compartilhar com seus amigos, tá bom? Beijos!